Responda as perguntas a seguir. A. Quantos anagramas podemos formar com a palavra castelo? A ideia é a seguinte, você poderia fazer, são 7 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então você poderia fazer 7 espaços, 3, 4, 5, 6, 7, e dizer quantas opções você tem para preencher a primeira posição. São 7. 7 letras, qualquer uma delas pode vir na primeira posição. E você tem que escolher uma agora para ser a segunda letra. Há 6 opções restantes, porque aquela que você utilizou na primeira não pode reutilizar. E assim sucessivamente, a cada posição você tem uma letra a menos do que você tinha na posição anterior. De outra maneira, anagramas de palavras são permutações entre as letras daquela palavra, das posições entre as letras. Como há 7 letras, você faria uma permutação das 7 letras, isso é dado por 7 fatorial. No item B, ele pede quantos são os anagramas que começam por consoante. Então, se eu tivesse pensado da mesma maneira, 7 posições, e colocasse a condição de que a primeira tem que ser uma consoante. Quantas opções eu tenho de consoantes na palavra? 1, 2, 3, 4. Ou é C, ou S, ou T, ou L. Portanto, aqui eu teria 4 opções. No restante da palavra, nas outras posições, ele não impôs condição nenhuma, então eu posso usar qualquer uma das letras em qualquer uma das posições restantes. Como havia 7 letras, eu utilizei uma delas para ser a primeira, sobram 6 para a segunda, depois 5 para a terceira e assim sucessivamente, de novo, diminuindo as possibilidades a cada posição. Se eu tivesse pensado um pouquinho diferente, mas ainda assim muito semelhante a essa ideia, eu teria feito 4 possibilidades de preencher a primeira posição e as demais letras são 6 letras que vão permutar em 6 posições, portanto 4 vezes a permutação das 6 letras restantes. Isso me daria 4 vezes 6 fatorial, que é a permutação dessas 6. Na letra C, ele pede quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante. E. Então eu vou colocar as duas condições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho que começar por vogal. Essa posição tem que ser preenchida com uma vogal. Eu tenho que terminar com uma consoante. Essa posição tem que estar uma consoante. Como há duas restrições, da primeira e da última posições, eu vou fazer as duas e depois eu vejo o resto. Então sempre começo pelas restrições. Quantas possibilidades eu tenho de colocar uma vogal na primeira posição? As vogais são 3, A, E ou O. Então há 3 opções ou 3 possibilidades. Vou preencher agora a última posição. A última posição é uma consoante. A gente tinha visto no item anterior, há 4 opções de consoantes, então 4 possibilidades. Note que nenhuma consoante foi utilizada ainda, porque aqui eram vogais e aqui consoantes. Agora, eu já utilizei duas letras, uma na primeira e uma na última posições. Havia 7 à disposição. Uma vez que você tenha usado duas, sobram 5 para as demais posições. Então, 5 nessa, 4 possibilidades nessa, 3, 2 e uma. Pensando de um modo semelhante ao que a gente fez no exercício anterior, você poderia ter escrito: há 3 opções de escolha da vogal da primeira posição, depois 4 opções de escolha da consoante da última posição e as demais letras são 5 letras em 5 posições, seria a permutação das 5 restantes. Isso nos daria 3 vezes 4, 12 vezes 5 fatorial, que é a permutação de 5. Isso pode ser reescrito, porque o 12, se eu fatoro, posso reescrevê-lo como 2 vezes 6, e isso multiplicado por 5 fatorial. 6 vezes 5 fatorial é o mesmo que 6 fatorial. 6 fatorial.
Portanto, eu tenho 2 vezes 6 fatorial como a representação da quantidade de anagramas que começam por vogal e terminam por consoante. No item D, ele pede quantos anagramas da palavra castelo começam por vogal ou terminam em consoante. A gente pode contar quantos começam por vogal, depois quantos terminam em consoante. No entanto, quando eu faço essas duas quantidades, eu acabo contando os que começam por vogal e terminam por consoante, que foi exatamente o que a gente calculou no item C. É como se a gente estivesse pensando numa ideia de conjuntos. Se eu tivesse assim, olha, esse primeiro conjunto será de todas as palavras, todos os anagramas que começam por vogal. Eu vou colocar na primeira, tem uma vogal. E esse conjunto seria a representação de todas as palavras, todos os anagramas que tem na 7ª posição uma consoante. Note que se você calcula essa quantidade e depois calcula essa quantidade, você soma as duas, tem uma região que está sendo somada 2 vezes. Essa região são as palavras, os anagramas que tem vogal na primeira e consoante na última, que é o que a gente calculou no item C. Então, o que eu vou fazer é calcular a quantidade de palavras que começam com vogal, a quantidade de palavras que terminam por consoante, somar essas duas quantidades e tirar essa parte que eu estou somando 2 vezes. Na teoria de conjuntos, a gente usa muito isso. Na união dos dois, você faz um mais o outro menos a intersecção. Quantas palavras começam por vogal? Começam com vogal. Se começa por vogal, você tem 3 possibilidades de escolha da primeira posição, são 3 vogais, e as demais letras não há nenhuma restrição, você só quer que comece por vogal, portanto, vezes a permutação das 6 letras restantes nas 6 posições. Isso nos daria 3 vezes 6 fatorial. Guardo isso. Agora eu vou contar quantas terminam com consoante. Com consoante. Para terminar com consoante, eu vou escolher a consoante final, o número de possibilidades da consoante final, são 4 possibilidades. Depois, as 6 letras restantes das 6 primeiras posições, não importa se está fazendo uma troca entre elas, então a permutação das 6 restantes, 4 vezes 6 fatorial. Se eu somasse essas duas quantidades, eu teria 7 vezes 6 fatorial. 3 vezes 6 com mais 4 vezes 6 são 7 vezes 6. No entanto, dessa quantidade eu tenho que retirar o que há em comum entre os dois. O que há em comum entre os dois conjuntos? As palavras ou os anagramas que começam com vogal e terminam por consoante. Como eu havia dito, isso foi calculado no item C. Então, as que começam com vogal ou o detalhe aqui está exatamente neste conectivo ou terminam com consoante será dado por a soma 7 e 6 fatorial menos o número de anagramas que começam por vogal e terminam por consoante, 2 vezes 6 fatorial. 7, 6 fatorial menos 2, 6 fatorial são 5 vezes 6 fatorial. Vou anotar aqui mesmo. 5, 6 fatorial. E por último, no item E, ele pede em quantos anagramas da palavra castelo as vogais ficam juntas.
Se as vogais ficam juntas, eu posso criar uma nova palavra. Como assim? Vou reescrever a palavra castelo, reorganizando, ou vou escrever um dos anagramas da palavra, reorganizando de modo que as três vogais fiquem juntas. Então, vou colocar a vogal A, junta da vogal E, junta da vogal O. E depois seguem as consoantes, por exemplo, C, S, T e L numa ordem que eu escolhi. O que ele pediu para que as três vogais estejam juntas ou que todas as vogais fiquem juntas? Para fazer isso, a gente pode considerar que as três são uma letra só, elas se tornam um bloco só. Então, vou substituí-las por um bloco, por uma letra chamada X. Posso então agora considerar que a minha palavra, que eu tenho que considerar quantas permutações existem, quantos anagramas existem, é a palavra X, C, S, T, L. Se eu olho para essa palavra, quantas opções eu tenho, quantos anagramas ela teria? A letra X, a letra C, a letra S, a letra T e a letra L podem permutar entre si. Se são 5 letras com 5 posições, eu teria a permutação de 5 letras. No entanto, X é um bloco. O bloco vai caminhar unido. Agora, dentro do bloco, eu posso permitir troca das letras. As letras que estão ali são A, E e O. Por exemplo, eu poderia ter A, O, E. É uma outra sequência. Uma outra, O, A, E. Outra, E, A, O. Tanto faz. Eu posso ficar mudando a posição entre elas. Então, além da permutação das 5 letras que estão constituindo essa palavra aqui, eu ainda posso permutar as letras que constituem aquele bloco. Já que elas são um número de 3, eu faria a permutação das 3 dentro do bloco, entre si. Isso me permite, então, concluir que eu teria 5 fatorial vezes 3 fatorial, número de permutações das letras entre si, dentro do bloco, e das letras que estão as de fora do bloco mais o bloco. Lembra que eu considero o bloco como se fosse uma letra só. Então, faço a permutação dessas 5 aqui de fora e depois a permutação das 3 entre si dentro daquele bloco. Isso aqui eu poderia reescrever. 3 fatorial a gente sabe que é 6. Então, isso aqui ficaria 6 vezes 5 fatorial. 6 vezes 5 fatorial é o mesmo que 6 fatorial. É isso.